com a Lígia. Eu quero muito que ela, Li, é um prazer tê-la conosco aqui no camarim, ainda mais para uma entrevista tão nobre, por uma causa tão nobre. Eu quero que você se defina para o público. Quem é você? Tá, prazer é o meu estar aqui com você, agradeço o convite. E, bom, eu vou me apresentar em relação à minha função de estar aqui. Eu sou fundadora do Amor de Quatro Patas. Juntamente com mais 3 amigos, nós resolvemos fundar uma associação de proteção aos animais há aproximadamente 5 anos. Essa associação tinha por intuito respaldar os animais carentes ou maltratados, de rua ou com dono, porque os maus tratos vêm normalmente de animais que estão aí, infelizmente, abandonados pelos próprios donos e não só à margem da sociedade como os de rua. Essa intenção que nós tínhamos de poder fazer um serviço em favor da população canina e também dos gatos, porque nós também amparamos cachorros e gatos, era porque nós éramos apaixonados por animais e não conseguíamos ficar sem ter nenhuma atitude diante de tanto descaso. Infelizmente, aqui tem pouco amparo, na cidade, pouco amparo aos animais. Acontece que tem um abrigo, inclusive particular também, que já dá muita assistência e está super lotado, não tem mais como acolher. Chegou a nossa hora então de resolver fazer um pouco mais. E aí fundamos o nosso abrigo Amor de Quatro Patas. Há quantos anos? Aproximadamente 5 anos, 6 anos, mas a gente trabalha junto já há muito mais do que isso, há muito mais tempo. Acontece que sempre de forma individual, independente, então um grãozinho aqui, um grãozinho ali, resolvemos nos juntar e fazer alguma coisa mais organizada. Então a gente criou uma associação, montou um estatuto, então somos 4 fundadores e os 4 fizeram parte da diretoria. Eu como presidente, a Lourdes, que é a outra fundadora, ficou de secretária, depois mais um menino que também já saiu de vice-presidente e também uma outra senhora que era nossa amiga e faleceu. Infelizmente, também era outra apaixonada, com um coração enorme, que era a tesoureira. E aí a gente se organizou, foi procurar toda a legislação, uma burocracia imensa, para poder, de fato, concretizar essa ideia. Tínhamos a Lourdes, que é uma senhora aposentada, com uma casa muito grande, já tinha os seus animais. Então, quando eu olhei aquilo, eu acabei conhecendo a Lourdes, eu pensei, poxa, ela sozinha fazendo esse trabalho, né? Eu na minha casa com alguns cachorrinhos, a Solange com outros cachorrinhos. Então, vamos reunir, né, essa força de vontade e fazer alguma coisa maior, quem sabe com o auxílio do poder público também. E aí nos juntamos, conseguimos através de aprovação aqui na Câmara um terreno, conseguimos a concessão de uso de um terreno de 5 mil metros, mais ou menos. E demorou isso? Porque demorou. É moroso, né? Vocês sabem, gente, que além da burocracia, existe a morosidade do poder público. Exatamente. Não por culpa deles, claro que não, tá? Longe de nós fazermos apologia a isso. Mas é porque é complicado mesmo, né, já? Realmente, porque tem toda uma tramitação, um rito para ser seguido, assim como toda uma documentação, uma exigência de documentação numerosa. A gente precisava comprovar algumas coisas, como que a gente tinha condições, por exemplo, de amparar fisicamente a princípio, que a gente tinha condições de procurar recurso. Então, só faltava, de fato, um lugar apropriado. E aí a gente conseguiu esse terreno. E aí lá nós, com a ajuda de doação e somente doação, claro que tem sempre aquela doação do pai, da mãe, tem aquela doação Os amigos, da lembra avó, que você pedia ali? Lembro. Pedia em toda a roda de amigo, a gente entrava lá e pedia, mas é assim, não tenho vergonha nenhuma, porque não tô pedindo pra mim, tô pedindo pros animais que precisam, né? Graças a Deus a gente não precisa pedir pra nós. Então pedíamos sempre, sem vergonha nenhuma, colocava a cara e pedia para as pessoas ajudarem. E com a ajuda, muita ajuda que nós recebemos das pessoas, nós construímos um gatil lá nesse terreno. Construímos um gatil porque os cachorros ainda estavam amparados na casa da Lourdes. Da Lourdes, que é essa integrante também da nossa ONG. E aí, chegou um determinado momento que as pessoas começaram a ficar um pouco mais, vamos dizer, acomodadas com a situação de ter uma instituição amparando, e nós percebemos que os animais começaram a aumentar na rua. Ou as pessoas iam até o nosso local físico, que é pequeno, mas era a sede do nosso abrigo,
E aí iam lá e jogavam na porta, jogavam por cima do muro, caixinha, 15 amarrava. gatinhos. Isso. É assim. Exatamente. Amarrava na porta. Quando não jogava por cima do muro, às vezes um cachorro pegava, matava o gato. Então, sempre muito abandono. E aí as pessoas, infelizmente, quando veem que tem algum respaldo de alguma maneira, acabam se acomodando na situação e fazendo menos. E aí a gente precisou necessariamente de mais ajuda. Não só dos nossos colaboradores e não só das pessoas que eram voluntárias, tanto com serviço como com recurso de ração, remédio ou até dinheiro, não estava sendo mais suficiente. Nós fomos recorrer à prefeitura na gestão passada e conseguimos um feito também maravilhoso. Depois de muita conversa com o secretário, com o prefeito, inclusive até gostaria de falar aqui o secretário, que é o Rico Barreto, que ajudou muito a gente. Ele foi assim uma pessoa importantíssima para que isso tornasse realidade. Isso que nós fizemos um contrato de parceria com a prefeitura. Por quê? A prefeitura, ela, por lei, é obrigada a ter um centro de controle de zoonoses. Toda a prefeitura da cidade, de todas as cidades, são obrigadas a ter esse centro de controle de zoonoses, que é um órgão municipal que ampara os animais no sentido de controlar as zoonoses e é uma questão de saúde pública. Vacina contra a raiva, antirrábica, né? Que isso é um problema para nós humanos também. Isso. E aí, como eles estavam sendo até nessas circunstâncias, por coincidência, pressionados pelo Ministério Público para que houvesse uma efetiva participação da prefeitura, criando um centro de zoonoses, que já até tinha um lugar destinado aqui e nunca foi construído, eles acabaram fazendo um contrato conosco na seguinte maneira, né, nos seguintes termos, que eles montariam um centro de zoonoses aqui em Avaré, só que ninguém na cidade, tampouco os próprios funcionários da prefeitura, tinham a prática da atividade de mexer com animais. Vocês teriam que ver tudo. Isso. Procurar então, profissionais, porque vocês não o são. Ser advogada, né, Lígia, professora. não sou do ramo, eu só vou com o coração e com a força de vontade. Muito a força de vontade, gente, porque ela moveu... não é brincadeira, isso é verdade. A gente lutou muito para tudo dar certo, eu e esses meus colegas também. Mas como eu tinha certo conhecimento da lei por ser advogada, eu acabei tomando a frente e consegui agilizar algumas coisas burocráticas que eu já tinha mais prática. Enfim, aí fizemos esse contrato com a ajuda do Rico Barreto e esse contrato ficou para que a gente fizesse a gestão do centro de zoonoses, já que tínhamos prática no assunto. A prefeitura tem veterinários concursados, que são veterinários da prefeitura. Por que eles não os liberaram para fazer essa ponte com a zoonose também? Por que não foi liberado? Na verdade, eles estão lá, no centro de zoonoses. Ah, então eles deixaram. Deixaram. Inicialmente você tinha dito que eles não disponibilizaram, vocês teriam ido atrás. Isso, na verdade, eles não disponibilizaram integralmente. Tá. É isso. Por quê? 2 dias da semana, esses funcionários da prefeitura, que são os veterinários, eles vão até o centro de zoonoses, que está sob a nossa administração, e fazem castração e atendimento dos animais que estão lá. Tá. Acontece que a prefeitura tinha aqui na cidade, na Casa da Lavoura, uma sala de atendimento veterinário e de castração para a população carente. Infelizmente, por motivos talvez de denúncias, não sei a verdadeira razão disso, foi interditado esse local, que era um local maravilhoso no sentido de poder castrar e fazer controle de natalidade dos cachorros e dos gatos da cidade, principalmente da população carente, que não tem condição de levar os seus animais e pagar 200, 300, 400 reais em clínicas. E eles faziam esse trabalho que pra gente era considerado excelente. Porque apesar de ter um pouco de fila normal, né, serviço público, um SUSão aí que a gente chama, brincando, né, mas de altíssima qualidade, sim, porque não perdíamos animais ali. E por que foi fechado se ele tinha esse gabarito? Se vocês profissionais sabiam do gabarito que eles tinham para tal? Os profissionais excelentes. Acontece que algumas questões estruturais. Então, talvez não tinha azulejo em determinada parte, o que era necessário para uma clínica, não tinha um medicamento de tanta qualidade. Mas estava cumprindo a função social, gente, não é possível. Perfeito. Porque eu não estou falando que para nós, animal e gente, é a mesma coisa, não é? É. Mas vocês vão de convir que
não é um azulejo, não é um detalhe que vai fazer fechar como se fosse para nós humanos, entendeu? Para eles não vai fazer essa diferença. Exatamente, inclusive porque o serviço era feito com muita técnica e a responsável, que é a Adriana Borinha, veterinária... Excelente, todo mundo fala tão bem dela. Tem prática, tinha a capacidade de fazer constantemente e ela fazia inclusive horas extras para poder atender toda a demanda. Nossa, que graça. Ela ia assim, com carinho, porque tem que ter, não tem como lidar com o animal e não gostar. E fazia também com prática, o que agilizava. Ela castrava um gato macho em 5 minutos. Ela castrou o meu em 5 minutos. Então, com prática. E acabou não é com aquela... a felicidade do meu pretinho. Então. Mas tem que fazer, não é? Pra gente poder controlar. Mas enfim, não é aquela coisa mecânica e carniceira que nem muita gente pensa castrou, abriu, fechou. Não é. Não, chegou era na medida do possível. Uma graça. Tudo na medida do possível e dentro, assim, com respeito e dignidade muito também bem feito, respeito ao e dignidade. animal, né? A gente prioriza isso. Quem é de abrigo, então levava a castrar e ficava lá, mas não precisa. Nem precisaria, porque ela tem todo o cuidado. Mas não era tudo do bom e do melhor que tinha lá. Por quê? Porque a prefeitura também não estava em condições, ou não podia, ou não fazia, não sei, os devidos repasses ali de material. Então, isso acabava acontecendo. Não que a prefeitura não tivesse boa vontade, ao contrário, tinha. Então, eu acabei ficando assim, nós todos meio que sem entender direito, porque tanto rigor, mas quem fechou lá foi o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Fechou o lugar, dizendo que não havia condições. E agora é feito onde? Ótima pergunta, eu já aproveito para esclarecer para todos isso. Agora, o que acontece? Como eles estão trabalhando no centro de zoonoses, agora, de segunda e quarta, às 7 horas da manhã, tem um motorista lá do abrigo que vem até a cidade, cobra um valor simbólico de R$30 para custeio aí da locomoção e vem buscar na casa o animal que está precisando. Claro, não tem a mesma agilidade como tem um lugar no centro da cidade, como era ali do lado do GeoServe. E as pessoas podiam a pé levar os seus animais, castrava, voltava no colo, ou esperava acordar na anestesia alguma horinha ali e já ia embora. Infelizmente tem essa locomoção até a chácara que é longe, mas mesmo assim a gente não desistiu de poder ajudar essas pessoas. Esse valor cobrado é só uma ajuda de custo, porque também é um lugar que precisa de ajuda. É uma instituição sem fins lucrativos nenhum, então a gente precisa, pelo menos, é como se fosse uma doação para a gente poder se locomover e aí vem, leva o animal, castra e devolve o animal. E esse motorista, ele ganha de onde? Ou ele é só um voluntário, ele faz por amor? Não, esse motorista, ele é funcionário do Centro de Zoonoses. Ah, tá. Então ele recebe do município. Do município. Ok, tá. Porque a partir desse contrato que nós fizemos com o Centro de Zoonoses, ficou estabelecido o seguinte: há um repasse de verba que a gente colocou num plano de trabalho necessário para trabalhar com tantos animais. Enquanto que a contraprestação nossa era fazer toda a gestão sem cobrar nada, nós que somos da administração. Mas para isso a gente precisava de pessoas para trabalhar lá. Contratar outras pessoas. Isso, então nós só contratamos... 4 não dariam conta. Não. Até porque nós trabalhamos, temos a nossa vida também particular e isso é um trabalho voluntário. A gente não poderia largar o que, vamos dizer assim, bem vulgarmente falando, o que coloca a comida na nossa mesa. Exatamente. Para só fazer claro. o serviço voluntário. Apesar de que muitas vezes a gente faz essa barganha, viu? A gente acaba deixando de comprar uma coisinha ou outra. Para dar ração, para ver os desvalidos ali, gente. Então, e mesmo porque, mesmo elas falando isso, essas 4 pessoas, que uma já faleceu, quem faz isso de nós? Quem de nós nos doamos pelo menos 2 horas por dia para um trabalho voluntário? Que no caso não eram 2 horas por dia, né, Lígia? Não, era integralmente. Integralmente. Só pela iniciativa de fazê-lo, de um espaço, de pleitear junto ao poder público, de fazer todo o jurídico disso, que não é fácil, que demora, os trâmites da justiça são demorados. Quantos fazem isso de nós? Não, nós fechamos os olhos. Ai, que dó, ai, coitadinho, olha que dó. É isso que nós fazemos. Então, vocês têm infelizmente, os louros mesmo. Eu não julgo as pessoas que sentem pena, mas a pena em si não resolve. Não. Então, a gente precisa de mais atitude. Muitas pessoas gostam, a maioria eu tenho certeza que gostam de animais, mas a inércia que empaca o trabalho.
Porque as pessoas gostam e se acomodam. Ai, que pena. Ai, coitadinho. Tá, mas vamos fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é só ir lá e levar no abrigo. Porque ir levar até o abrigo é fácil também. Mas também não é o ideal, porque você está colocando mais uma boca, mais um corpinho para ter que ser vacinado, para ter que ser castrado, entendeu? O ideal, então, é que você ajude, no sentido da castração não, porque daí é o poder público, né? Isso. Mas eu digo, em doações para alimentá-los. Isso. Não é assim, Lígia? Doações para abrigo, porque inevitavelmente nós acabamos recebendo um número significativo e isso é mensalmente que vai aumentando, tá? Todo mês tem um pouco mais de bichinho lá, tem um pouco mais de gato, um pouco mais de cachorro. Não diminui. Inicialmente não diminui. tem que parar, ou parar de procriar. Isso. Não é? Esse controle da natalidade da população, tanto canina como dos gatos, é importante. Para quê? Para que a gente possa dar assistência para os que estão aí só, não para novos que virão. A intenção é essa. Mas acontece que as pessoas, infelizmente, ainda não têm essa consciência. E não é que não tenha consciência porque são, talvez, sei lá, insanas ou imprudentes ou egoístas. Porque não tem instrução. Não tem, não sabe. A gente, no piloto das nossas vidas, a gente realmente só fala assim, ai, que dó. Não, tem que se conscientizar. Tem. E uma forma de ajudar, tem gente que fala, eu não tenho espaço para recolher na minha casa, por exemplo. Não tem problema, também colocar no abrigo não é a solução. Claro, é melhor ir num abrigo, estar no abrigo, do que ficar na rua, né, ao relento, sem água, sem comida. Acontece que um animal, como ele é doméstico, ele necessita principalmente de atenção e carinho. A gente vê aí, não é difícil de ver pela rua, andarilho com um animalzinho do lado. Eles querem a nossa companhia, eles querem estar conosco. Então, às vezes, não é a melhor ração. Não dá para o tempo todo, assim, colocar uma caminha confortável, um paninho, tá, mas tem o dono lá, é de uma família que eles precisam. Eles querem uma família, a gente sente isso. Na hora que aparece um adotante, um suposto adotante lá para escolher, eles parecem que se oferecem, sabe? Chega a dar um aperto no coração, porque a gente vê os animais ali, pulam, eles necessitam de atenção, eles são carentes. O abrigo, claro, ele dá toda a assistência material, digamos assim. Só que é impossível dar amor, carinho afetiva para tantos cachorros. Ou seja, o amor de quatro patas, ele não pleiteia apenas os alimentos, entendeu? Parece advogado de alimentos. Não, mas ele pleiteia o quê? Carinho e atenção. E talvez adotantes mesmo, porque às vezes nós compramos cachorros caríssimos, não é? É verdade. E aí o que acontece? A propaganda, assim, que tá bem na sociedade. Adote um animalzinho. Mas então, no próximo bloco, quero muito que a Lígia continue falando sobre a adoção dos nossos pets desvalidos aí por aí, né, Lígia? É verdade. E outras coisas que eu também quero te perguntar, tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho temos Lígia de novo.